Alguém já ouviu a palavra ou alguém falar na palavra legado? Pois é, essa é a história que nós vamos ouvir hoje. A paz do Senhor Jesus, quem fala com você é seu amigo e irmão Jael Cândido, amém? Antes de começar, peço a você para nos ajudar, deixando um like, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos e preste atenção nesta palavra, que isto vai trazer alegria para o seu coração. Então vamos falar hoje da palavra legado. Nós encontramos vários autores na Bíblia que nos traz um legado, legado quer dizer aquilo de valor que alguém deixou. E nada que é de valor se perde, amém? Antigamente era usado como herança ou alguma coisa de valor. Alguém deixou um legado para você. Essa era a expressão que se usava. Mas aqui a palavra legado nós vamos trazer, por exemplo, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus tira o povo do Egito, Moisés vem trazendo o povo e Deus diz a Moisés que não autorizou ele entrar na terra prometida porque ele feriu a rocha em vez de falar. E Moisés agora aqui está conduzindo o povo. Na passagem do Jordão para Jericó, Josué mandou o povo pegar cada uma pessoa das 12 tribos, pegar cada uma pedra lá do fundo do mar, do rio, e levar para o outro lado, para que quando os filhos pedissem um exemplo, tivesse aquelas pedras e eles pudessem mostrar que as pedras que estavam ali, elas eram de dentro do mar. Amém? Pois é, isso, quando alguém via aquelas pedras, lembrava que na história do povo de Israel, eles passaram o Mar Vermelho e passaram o Rio Jordão para estar ali. Eles também lembravam que Deus, ele pôs uma nuvem de fogo, também pôs uma nuvem normal para levar o povo. Também lembrava da água, do maná, das codornas, que era carne. De tudo isto eles lembravam. Então isso era história. Mas a história realmente era como, por exemplo, a história de Abraão. Abraão deixou uma história quase perfeita, né? Quando ele é obediente a Deus, ele torna-se amigo de Deus, ele é o pai da fé por causa da sua visão de fé. Então, nós vemos que quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que ele deixou um legado de fé, um exemplo inexplicável. Outra pessoa também, a gente vai para o Novo Testamento, é Paulo. Paulo estuda para ser advogado, segundo os estudiosos, e entender da lei para perseguir, e começa a perseguir o cristão, melhor dizendo. E quando ele encontra-se com Jesus, que entende, ele reverte a história dele ali, muda tudo. Então ele deixa de ser perseguidor para ser perseguido e constrói a partir daquele momento uma história exemplar, que até hoje nós falamos Paulo. Olha eu falando aqui a respeito de Paulo. Então, histórias construídas, histórias que pais constroem para que os filhos eles vejam e possam viver a sua vida toda baseada na história dos seus pais. Eu, quando era pequeno, eu olhava para o meu pai e dizia, eu quero ser igual ele. Meu pai era obreiro da igreja, era fiel, era uma pessoa de boa conduta, era um exemplar, era um exemplo e ainda é hoje, era referência. Então, eu frisava essa coisa, eu quero ser igual ele, porque ele tem um legado para me ensinar. Esse vídeo aqui é para os pais da nova geração. Ou seja, que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos tomarem mais na frente? Antigamente era difícil ver um pai que tivesse um mau exemplo que se dasse ao filho, mas existia isso, que os filhos seguissem, ou que os filhos se enojassem e dissessem que não ia seguir aquele mesmo caminho e houvesse outro exemplo para seguir.
Mas hoje tem pais que colocam, que tem uns exemplos maus e adaptam nos seus filhos ainda pequenos, novos, como nós vemos por aí na mídia. Mas para nós que somos cristãos e para alguns outros que podem estar assistindo, qual é o exemplo que nós estamos deixando para os nossos filhos? O que ele pode dizer quando crescer sobre nós? Quando nós deixarmos de existir fisicamente e eles assumirem a nossa forma, como é que eles vão agir? Será que a nossa atitude vai deixar um exemplo para que eles possam prosseguir e dizer assim, não, eu vou fazer assim porque meu pai fazia assim. Eu vou ser assim porque meu pai era assim. Ele era um exemplo. Meu pai era uma referência. Meu pai era isso e aquilo. E qual exemplo nós estamos dando? Nós estamos carregando nossos filhos para os nossos caminhos ou estamos endirecionando eles para uns caminhos de abismo que leva à perdição? Então, este vídeo é para nós refletirmos e ver realmente para onde nós estamos indo. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho em que deve andar, pois quando envelhecer, não se desviará dele. Depende do caminho que você está ensinando seu filho. Se você estiver ouvindo esse vídeo, este vídeo serve para pai, para mãe, para filho, para todos, porque tem filhos que decepcionam os pais, mesmo os pais levando, segurando ele nas mãos. Então, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua atitude a ser tomada a partir de hoje. Que Deus possa nos abençoar. Fica na paz em nome de Jesus.